Bom, Daniel, boa noite, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai discutir um pouco de poder judiciário e movimentos sociais com foco na jurisdição constitucional. E eu vou começar te apresentando, para quem ainda não conhece ou só conhece o nome. O Daniel é professor titular de Direito Constitucional da UERJ, meu professor no mestrado e no doutorado. Ele fez o doutorado e o mestrado lá na UERJ também, em Direito Público, com o estágio pós-doutoral em Yale. Ele é coordenador da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ e depois de quase 2 décadas no Ministério Público Federal, vem se dedicando nos últimos 5 anos à iniciativa Advocacia Privada. Daniel, muito obrigado por estar aqui e eu já vou, antes de passar a palavra, começar com uma primeira pergunta, que é uma espécie de provocação. Eu gostaria de começar esse papo discutindo a imagem do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo, como guardião dos direitos fundamentais de minorias políticas, né? Porque talvez, a partir de alguns casos mais barulhentos, com grande repercussão, tem-se uma ideia, talvez excessivamente otimista dos setores progressistas e talvez excessivamente pessimista dos setores mais reacionários da sociedade, de que o Supremo atue prioritariamente na defesa dos direitos de segmentos mais vulneráveis. O que você tem a nos dizer sobre isso, do ponto de vista teórico e com a sua experiência prática? Mais uma vez, obrigado. Tá. Não, João Pedro, eu que agradeço. Prazer estar conversando com você, com seus alunos. Acho essa questão sua muito importante, né? Central mesmo. Eu vou falar um pouquinho de teoria e depois um pouquinho de prática, né? Hoje, quando a gente fala em direitos fundamentais e em defesa de minorias, por exemplo, a gente pensa, em geral, nos grupos mais vulneráveis, né? Em grupos mais, submetidos à opressão nas relações políticas, econômicas, sociais. Só que, assim, a história da jurisdição constitucional não é essa, né? Aliás, a história do próprio constitucionalismo ele foi, em parte, construído com a pretensão de proteger minorias, mas minorias econômicas, eram os muito ricos, diante de pressões sociais que vinham dos mais pobres, vinham da sociedade de modo geral. Isso é muito claro em alguns textos que até fundaram o constitucionalismo como federalista, né? É muito claro na prática de muitos tribunais, inclusive, né? E há, inclusive, quem diga que até hoje é assim. Tem um autor, um cientista político chamado Ren Hirschel, ele mais ou menos diz que o papel dos tribunais constitucionais no mundo hoje, nesse cenário de neoconstitucionalismo, de ascensão dos tribunais constitucionais, seria um pouco o de proteger privilégios das elites no momento em que, com o sufrágio universal, as elites poderiam perder espaço na vida política. Pois bem, eu acho que o Tribunal Constitucional não deve funcionar assim, mas às vezes funciona assim. E se você me perguntar se o Supremo funciona assim ou não, eu diria que depende, né? Primeiro, eu acho que nós termos jurisdição constitucional no Brasil muito importante, porque mesmo fora desse cenário dramático de crise democrática que a gente atravessa, né, de um governo que é um adversário dos grupos mais vulneráveis, dos direitos humanos, mesmo antes disso, a gente nunca teve uma cultura política, social, que levou muito a sério os direitos fundamentais, né? Talvez você não precise de uma corte constitucional, sei lá, num país escandinavo, em que a cultura política, a cultura social leva aquilo muito a sério. No Brasil nunca foi assim. Então, era importante, né, que determinadas demandas que dizem respeito à dignidade das pessoas, à igualdade, a liberdades existenciais, pudessem ser levadas a um espaço de decisão quando o sistema político majoritário não as acolhia, né? O Supremo faz isso? Ele fez, em alguns casos, muito importantes. Eu acho que, por exemplo, em matéria de direitos da população LGBTIQ, não sei o quê, né? O nome vive mudando. Acho que o papel do Supremo tem sido muito positivo, muito importante,
muito embora, né, o Supremo nunca trabalhe no vácuo, o Supremo pôde proferir a decisão da união homoafetiva, que é uma das decisões mais importantes da história do Supremo, na minha opinião. Por quê? Porque antes você teve muito movimento social lutando por isso, né? Porque antes você teve milhões de pessoas na Avenida Paulista, na Praia de Copacabana, de alguma maneira reivindicando isso. Mas, de todo modo, o Supremo ali fez muito bem esse papel. Em outros casos, ele não vem fazendo esse papel. Então, por exemplo, a atuação do Supremo em matéria de direitos de pessoas presas, eu diria que ela é muito ruim, ela é muito aquém. Eu sou advogado, inclusive, de uma das ações em que isso é discutido, a DPF 347, né, do Estado de Coisas Inconstitucional, e o que se vê é que o Supremo, né, o Supremo vai ser cobrado pela omissão dele na pandemia em relação ao direito dos presos. Né? No mundo todo, inclusive tribunais constitucionais atuaram, o Supremo não atuou. Então, acho que às vezes ele faz e às vezes ele não faz. Do ponto de vista numérico, por outro lado, é um percentual muito pequeno de ações que o Supremo aprecia que dizem respeito a minorias, a direitos fundamentais, a grupos vulneráveis. É claro que essa categoria de direitos fundamentais ela é muito ampla, muito vaga, e vamos dizer assim, o rótulo no qual cabe quase tudo. Então, questões corporativas de servidores, está lá, direitos fundamentais, questões tributárias ali que não tem nada a ver com o mínimo existencial, às vezes de empresas, as pessoas conseguem, às vezes, um bom advogado dar ali uma argumentação de direitos fundamentais. Mas se a gente for pensar em causas de direitos fundamentais mesmo, é um percentual muito pequeno. Né? A maior parte do acervo do Supremo não tem nada a ver com isso. Né? E os grupos que têm mais poder econômico, mais poder político, continuam tendo muito mais acesso ao STF do que os grupos vulneráveis. Né? Então, eu acho que é um bom, vamos dizer assim, ideal regulatório a ideia do Supremo como defensor dos direitos fundamentais das minorias e dos grupos vulneráveis, né? Minorias aqui não no sentido numérico, mas no sentido de poder. Agora, isso não é a realidade, está bem distante da realidade, muito embora também não seja justo com o Supremo falar que isso nunca acontece, porque em casos importantes isso também já aconteceu. Muito bem. Então, conectado a essa questão, gostaria de que você discutisse um pouco com a gente, na linha da jurisprudência defensiva do Supremo, o quanto restrições formais, sobretudo de acesso às ações abstratas de constitucionalidade, e você tem um texto específico sobre o 103.9 da Constituição, né, dar voz a quem não tem voz, tem dificultado o acesso de movimentos sociais ao Supremo Tribunal Federal e, com isso, contribuído para que a maioria da pauta, como você mencionou, se foque em questões tributárias ou corporativas do funcionalismo público, ainda que com uma gramática jurídica dos direitos fundamentais. Eu acho que são muitas causas, né? Quer dizer, primeiro tem causas que são até, eu diria que tem a ver com a estrutura econômica da sociedade. Quer dizer, em geral, quem tem poder e tem dinheiro tem mais facilidade no Brasil e no mundo todo para acionar os tribunais, consegue melhores advogados para fazer isso. Né? Para a gente avançar numa agenda de direitos, é preciso que haja uma estrutura de suporte muito sólida, o que envolve recursos, né? O que envolve, por exemplo, instituições públicas vocacionadas para isso e que façam bem essa tarefa, mas mais ainda, na minha opinião, né, grupos da sociedade que consigam, né, de alguma maneira, traduzir as suas demandas para a gramática jurídica e levar com bons advogados. Porque bons advogados, né, muitas vezes têm um custo. Né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma tradição sólida de advocacia pro bono, né, de gente que advoga de graça. Então, assim, acho que esse é um problema, que não tem a ver com questões formais do Supremo, tem a ver um pouco com a nossa estrutura social.
né? E com a nossa cultura. Com a nossa cultura... Inclusive com algumas resistências corporativas, né? Em relação à advocacia pro Exato. bono, por exemplo. Exatamente, exatamente. E eu acho que uma falta de valorização disso, né? Embora o Brasil tenha uma história bacana, quer dizer, na minha opinião, o maior herói nacional foi um advogado chamado Luiz Gama, né? Que era foi escravo e depois foi um advogado em São Paulo que atuava pro bono em ações para a libertação de escravos. A gente tem uma trajetória disso. Mas isso, não, assim, os grandes escritórios colocam lá no site, que fazem, uma pessoa na prática não faz nada ou quase nada, né? Os grandes nomes, os grandes advogados, muito difícil que façam uma ação pro bono. A gente não tem essa cultura, isso acho que precisa ser mais estimulado. Agora, como você falou, além disso, tem também questões formais, né? Que eu acho que a gente está agora superando. Eu acho que um caso em que eu sou um dos advogados, a DPF 709, da PIB, dos povos indígenas, o Supremo, por unanimidade, deu um passo importante para superar isso. E qual era a questão? Você, né, citou aqui exatamente o artigo pertinente, o artigo 103, inciso 9. É um artigo da Constituição que diz que podem ajuizar ações no controle abstrato as entidades de classe de âmbito nacional. Era esse o artigo voltado para a sociedade civil. O resto eram as entidades do Estado, OAB, ou partidos políticos, etc., né? Que acho que não tinham muito uma tradição de levar demandas de direitos fundamentais para o Supremo. E o 103.9 vinha sendo interpretado de uma maneira muito tacanha, na minha opinião, para dizer que aquilo era, enfim, entidades que representassem corporações, categorias econômicas e profissionais. E aí ficava de fora, por exemplo, uma entidade que representasse os negros, os povos indígenas, minorias religiosas, minorias sexuais, isso ficava de fora, né? Eu tenho orgulho até de dizer que, assim, quando a gente criou a clínica da UERJ, esse era o objetivo número 1, assim, virar essa jurisprudência. A literatura quase toda escrita sobre isso foi de pessoal ligado, né, à clínica. A gente começou a bater nessa tecla e conseguimos. O Supremo, por unanimidade, reconheceu agora, tem pouco tempo atrás, na DPF 709, que a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, que é uma entidade indígena, composta por indígenas, tem essa legitimidade, dizendo que outros grupos também têm, né? Nesse mesmo período, teve uma outra decisão importante, num caso em que eu também atuo, que tem a ver com amicus curiae, né? Mas essa vitória específica não foi minha, foi o advogado que conduziu isso, é o Gabriel Sampaio, advogado da Conectas, aliás, uma das mais importantes entidades, se não a mais importante entidade de advocacia pro bono no Brasil. O que aconteceu? O Supremo admitiu como amicus curiae entidades que não têm CNPJ, que são aqueles coletivos de população favelada. Numa DPF, né, eu sou advogado do autor da ação nessa DPF. A DPF discute violações de direitos humanos nas operações policiais no Rio. E aí o Supremo, de alguma maneira, também ali, né, removeu um obstáculo que muitas entidades da sociedade civil podiam ter. Eu acho que foram passos importantes que o Supremo deu. Agora, isso vai resolver? Não, né? Porque a questão não é só formal, é uma questão material, é uma questão cultural. Os grupos mais vulneráveis têm mais dificuldade, têm menos recursos, né? Muitas vezes nem tem dificuldade até de construir esse caminho. E o Supremo, embora se orgulhe, né, quando vá justificar a sua existência, goste de lançar mão dessa retórica de corte que protege as minorias, há ainda uma dificuldade informal de acesso. Quer dizer, é muito mais fácil para, enfim, um advogado famoso, conhecido, ou para um advogado-geral da União, alguém que representa, enfim,
um ente público para se fazer ouvir no STF que, por exemplo, para um advogado popular ou para um advogado que represente um grupo mais vulnerável. Essa questão das dificuldades informais de acesso ou das barreiras invisíveis, né? Eu acho até que a Juliana Cesário Alvim falou em cancelas invisíveis. É engraçado que um dos grupos que já se formaram no trabalho da disciplina, do Fábio Prudente e do Gabriel Matos, querem, por exemplo, propor uma medida para que o Supremo, em sessão administrativa, regulamente regras de vestuário para acesso à corte. Salvo engano, você contou numa aula do mestrado de uma experiência que quando você organizou um evento, eu não lembro se era para moradores de rua ou para também direito de povos indígenas, vários dos convidados começaram a ser barrados pela portaria, pela segurança do prédio do Ministério Público. Então, só para aprofundar um pouquinho essa questão que você já introduziu, para além dessas barreiras processuais, dessas barreiras formais, o acesso à justiça no sentido mais amplo desses movimentos sociais, sobretudo os mais marginalizados, ainda encontra limites e dificuldades tão várias que o direito às vezes tem dificuldade de equacionar? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse caso que você citou foi uma audiência pública sobre população sem teto e, né, eu estava só ali cedendo espaço. Na época era procurador da República e era uma audiência pública da ONU, relator da ONU sobre o direito à moradia, estava no Brasil e queria fazer uma população com, né, mendigos, né? E aí eu dei instrução, olha, é para todo mundo entrar, porque esse que é o foco. E não adiantava, e as pessoas eram barradas, inclusive, na portaria por porteiros que eram também pobres, também humildes, né? Mas que já tinham muito internalizada aquela compreensão de que determinado tipo de pessoa, né, entre aspas, não tinha nem a legitimidade para entrar no prédio do Ministério Público Federal. Essas barreiras se reproduzem no judiciário o tempo todo. Barreiras, às vezes, que são muito físicas, como nesse caso, você não conseguir entrar no prédio, né? Mas barreiras, às vezes, de outro tipo. Quer dizer, a linguagem, né? A linguagem é um mecanismo de poder, uma linguagem mais formal, ou mesmo dominar o juridiquês, né? Ou conseguir escrever uma petição toda bonita. Isso é algo que você, quando você chega lá, é um processo que leva muito tempo, que naturalmente o acesso a isso é muito desigualitário, né? Então isso acaba representando também uma barreira significativa para o acesso à justiça, que óbvio que também se projeta no STF. Um tema, Daniel, que você antecipou e agora eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho mais foi o dos amicus curiae, que vem conectado também com as audiências públicas, que nas últimas décadas chegaram a ser festejados como instrumentos de incremento da permeabilidade das cortes à sociedade e de mesmo redução do déficit democrático do judiciário, em particular do Supremo. Eu gostaria que você analisasse até que ponto eles têm conseguido adquirir e atingir alguma efetividade. Olha, a minha visão, assim, um pouco, vamos dizer assim, impressionista, né, sem dados, mas eu sei que há pesquisas boas sobre isso, inclusive feitas no âmbito lá da pós-graduação da UERJ, que você está fazendo doutorado, é de que é baixa a eficácia, porque, enfim, o Supremo reconhece muitas vezes a legitimidade do ingresso dos AMIT, só que os seus argumentos não são levados em consideração, né? O Supremo realiza as audiências públicas, as pessoas vão, se preparam, etc., mas os argumentos expostos nas audiências públicas não influenciam muito na tomada de decisões, né? Aliás, o mais comum em audiências públicas, eu já participei bem de uma meia dúzia, é que só o relator esteja presente, que os outros não estejam presentes. E eu não sei se os outros assistem depois o vídeo, eu confesso que eu tenho dúvidas se na maioria dos casos isso ocorre, tenderia a achar que não. Professor, você, desde que deixou o MPF, antes, né, quando você ainda atuava no Ministério Público Federal, embora você não pudesse até, pela configuração constitucional e legal do Ministério Público, atuar diretamente nos tribunais superiores, eu lembro de que você já havia iniciado com representações alguns movimentos que desdobraram em ações diretas propostas pela Procuradoria-Geral da República, inclusive no caso das uniões estáveis
homoafetivas. Mas desde que você deixou o Ministério Público, você tem se dedicado diuturnamente, quase que incansavelmente, a ir ao Supremo, tanto em defesa de causas de advocacia privada, quanto ou representando partidos políticos, ou representando movimentos sociais organizados, defender direitos fundamentais de minorias, que é o tema que a gente está conversando. Para ficar em 3 exemplos que você mais ou menos mencionou, a gente pode citar a DPF 347 do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, que você propôs representando o PSOL. A gente pode citar agora, né, a DPF que visa tentar evitar o extermínio dos povos indígenas em decorrência da pandemia do coronavírus, que você representou a articulação dos povos indígenas, e a gente pode citar que ficou conhecida como a DPF das favelas, né, a DPF 635, que foi ajuizada pelo PSB. Eu gostaria que você comentasse, aí você fique à vontade para decidir o foco, a ordem, a sistemática desses comentários, como é, na prática, o processo de elaboração e atuação de advocatícia numa área como essa? Quais são os desafios, como é mais ou menos a lógica, para que as pessoas pudessem ter uma noção mais concreta de o que a gente fala por trás, na casa das máquinas do Supremo e da advocacia de interesse público. Tá, bom. Eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Porque eu sei que as experiências são as mais diversas. Então, como você falou, assim, eu um pouco já fazia isso no Ministério Público Federal, e muito por conta de uma parceria de vida que eu tive, que eu tenho até hoje, com a Débora Duprá, né? A Débora Duprá foi, enfim, a Procuradoria-Geral da República tinha uma trajetória, eu diria que muito modesta, de provocação da jurisdição constitucional, foco muito corporativo, etc. e tal. Em um dado momento, ela, enfim, por contingências ali, quase que por uma sorte, ocupou interinamente a Procuradoria-Geral da República. Nós já éramos amigos, né, porque ela era coordenadora da área indígena e quilombola, e eu atuava muito na área indígena e quilombola, nós já éramos amigos. Ela me chamou e falou: Daniel, vamos fazer as ações aqui, vamos definir uma agenda. Ela ficou 22 dias, a gente fez um monte de ações legais, a da União Homoafetiva, né, da Marcha da Maconha e várias outras. E as ações naquele período deram muito certo, né? Foram todas julgadas procedentes e todas com impacto importante, né? Então, eu fiquei ali muito empolgado com aquilo, né? Eu sou professor de constitucional, gosto de constitucional, e a possibilidade real de você interferir na realidade. E já pensava, né? Quer dizer, o não poder fazer aquilo depois que a Débora Duprá saiu, eu devo te confessar que foi uma das causas, inclusive, eu ter deixado o Ministério Público. Houve outras também e tal, mas essa foi uma das causas. Quando eu fui para a advocacia privada, eu fiz uma combinação comigo mesmo. Quer dizer, eu não quero ser o advogado que está aí para ganhar dinheiro só. Claro que eu também quero ganhar dinheiro, que é legítimo, trabalho para isso, tenho meus clientes particulares que me pagam, seja em pareceres, sejam em ações, mas eu quero dedicar uma boa parte do meu tempo para a advocacia pro bono e tenho conseguido fazer. Faço isso de 2 formas, quer dizer, uma, pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ. Dessas 3 ações que você citou, 2 foram propostas pela Clínica, a do Estado de Coisas Inconstitucional e a da PIB, né, a dos índios. E faço isso no meu escritório também, né? Algumas ações eu acho que, por determinadas razões, que talvez não convenha propor pela Clínica. A das favelas, a razão muito específica era: a Clínica é uma instituição da UERJ, do Estado do Rio, e o meu foco era uma luta contra o Estado do Rio. Eu não queria correr o risco de atrair alguma má vontade do governo que pudesse retaliar a UERJ, né? Então, eu faço isso com esses 2 braços. Como é que a gente atua? Então, tem também dois cenários diferentes. Às vezes, a gente é procurado para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma ação que eu fiz pela Clínica também, que foi contra enfim, no governo Temer se acabou ali, ou se descaracterizou a lista de combate ao trabalho escravo, né? Então, um deputado federal, que aliás é nosso colega no doutorado da UERJ, o Alessandro Molon, e procurou e falou: vamos fazer isso, dá para fazer? Falei: dá para fazer, vamos fazer. Fizemos, ganhamos a liminar, né?
Então, às vezes, a gente é procurado. Né? Eu tenho uma relação já de décadas, por exemplo, com a Educafro, né? Do Frei Davi. Então, com frequência, o Cafro vai lá, pede para fazer alguma coisa, a gente vai, quando é possível, faz. Então, às vezes, a gente é procurado. Às vezes, não. Às vezes, eu penso alguma coisa, conversando com meus alunos, com meus colegas de escritório, e corro atrás de um legitimado para fazer. Né? No caso, por exemplo, da DPF das favelas, a ideia, a proposição foi minha. Né? Eu estava vendo aquela morte de pessoas, etc. e tal. Pensei, olha, acho que vale levar isso para o Supremo. Entrei em contato com a Defensoria do Rio de Janeiro, tem um trabalho muito forte nisso, né? Com defensores que têm uma atuação histórica nisso, com ações civis públicas. Combinamos, eles falaram que era importante, porque no TJ do Rio não estava mais funcionando, bolamos a ação e ajuizamos. Então, depende. Tem casos em que é uma coisa um pouco a perceber que há um problema e achar que tem uma solução e construir essa solução. Aí eu, nessa construção da solução, acho importante sempre dialogar, não fazer de uma maneira, vamos dizer assim, autocentrada, né? Dialogar com outras entidades, com a sociedade, e casos em que você é procurado. Né? Então, são dois cenários diferentes. Os casos lá da clínica, a gente sempre conta com a ajuda fundamental, né, dos integrantes da clínica, e todo mundo trabalha de graça, pro bono e com uma qualidade excepcional. Né? É até emocionante para mim, né, como professor, ver os alunos dando coro ali. Às vezes a gente tem uma coisa importante para fazer e o pessoal, né, entrando noite adentro com peças depois que, modéstia à parte, são exemplares. Todo mundo comenta a qualidade delas. Professor, um desdobramento dessa pergunta, focada mais na relação entre os advogados de interesse público e os movimentos sociais, é a seguinte: como conciliar, às vezes, a retórica e a estética de movimentos sociais, sobretudo os de inclinação mais radical ou mais marginalizados, com uma estratégia advocatícia capaz de obter vitórias concretas perante um poder judiciário litúrgico e, via de regra, conservador? Assim, essa é uma questão muito delicada e eu acho que, enfim, eu sou um advogado que faz muita advocacia de interesse público, mas eu não sou um integrante de nenhum movimento social e não sou de nenhum grupo minoritário. Então, assim, eu sei que eu estou num lugar de privilégio, né? Então, eu não posso ser eu a querer ditar a maneira como as pessoas vão se dirigir às cortes. Quer dizer, quando eu me dirijo às cortes, eu faço litígio estratégico. Então, no litígio estratégico, eu acho que é muito importante você tentar ganhar. E, às vezes, para tentar ganhar, você tem que jogar de acordo com regras de um jogo que, de certa maneira, está posto. Quer dizer, é porque eu concordo 100% com as regras do jogo? Não, eu não concordo 100% com as regras do jogo. Eu, por exemplo, não uso terno, não gosto de usar terno. No meu escritório, ninguém usa terno. Agora, eu não vou, não, por causa disso, vou lá no Supremo sem terno. Né? Eu acho, às vezes, a linguagem jurídica feia, às vezes até cafona, mas quando eu vou me dirigir a um tribunal, eu não preciso ficar falando pretório excelso, mas eu vou usar, de certa maneira, essa linguagem. Agora, eu acho que cada movimento faz as suas escolhas e acho que, às vezes, vale a pena um pouquinho empurrar um pouquinho, né? Forçar. E eu acho que, às vezes, até o efeito é positivo. Né? Então, por exemplo, foi histórico quando, no caso Raposa Serra do Sol, né, a Joênia Wapichana, hoje, inclusive, é deputada federal, única representante dos povos indígenas no Congresso, quando ela foi se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, ela começou a falar no idioma dela, né? Achar que aquilo é importante. Então, acho que, às vezes, até usar um pouquinho essa tensão pode gerar bons resultados. A percepção que eu tenho, tendo já visto muita coisa no Supremo, é que, às vezes, assim, talvez mais importante do que mobilizar o argumento jurídico é você conseguir falar o emocional. Né? Então, às vezes, uma advogada indígena que começa nesse tom, às vezes fala o emocional.
eu não estava envolvido nesse caso, mas por uma coincidência eu estava nesse dia no plenário do Supremo para um outro caso do meu escritório, né, quando foi o Supremo julgar a questão do sacrifício de animais em cultos religiosos. E assim, o fato de que o plenário estava cheio de pais e mães de santo, com seus trajes, etc. e tal, a força, né, da sustentação oral, num tom até assim, mais elevado e tal, acho que foi muito importante, inclusive para o bom resultado. Então, nem sempre ficar muito comportadinho vai gerar o melhor resultado. Isso tem, às vezes, são apostas ali que se faz. Agora, eu acho que quem deve ser o árbitro disso, na minha opinião, são os movimentos sociais, são aqueles que vão às cortes. Quando eu sou procurado, o máximo que eu faço é dar algum palpite assim, de estratégia, mas acho que a última palavra não deve ser do advogado externo. Professor, deixando Brasília um pouquinho de lado, e voltando aos estados e municípios, como você interpreta as peculiaridades do acesso à justiça de movimentos sociais perante juízes de primeiro e segundo grau? Eu sei que a clínica tem uma experiência interessante naquele incidente de inconstitucionalidade no TRF2 que discutiu, né, questões de direito de propriedade dos povos quilombolas, mas me parece que há ainda um campo muito grande a ser caminhado na advocacia de interesse público perante tribunais de justiça, tribunais regionais federais e juízes de primeiro grau. Como é a sua interpretação sobre essa questão? Eu concordo totalmente com você. Quer dizer, assim, que eu faço profissionalmente, que eu venho fazendo profissionalmente, me especializei, é no litígio estratégico no Supremo Tribunal Federal. Então, já fiz casos em outros tribunais, já fiz. A clínica já fez, mas o nosso foco é esse. Então, a gente não tem nem assim muita estrada, né, para falar de como funciona. Agora, a minha visão também impressionista é de que em outros tribunais é até pior do que no Supremo. E com todas as críticas que a gente possa fazer no Supremo, né, o Supremo, enfim, você tem pessoas ali que lidam diariamente com direito constitucional, então, que sabem da importância, por exemplo, de certas pautas, certas agendas, e a impressão que eu tenho é de que a sensibilidade da maior parte dos tribunais de justiça para temas de direitos fundamentais é, inclusive, inferior àquela do Supremo Tribunal Federal. E para encerrar o papo, Daniel, eu gostaria que você comentasse, de forma mais central, o cenário pelo qual a gente atravessa, que é um cenário de deterioração da democracia brasileira, de enfrentamento a um governo de viés autoritários e de pouco diálogo, para utilizar uma expressão eufemística, talvez desapreço pelos movimentos sociais. E quais são as perspectivas, na sua visão, da advocacia pública, da jurisdição constitucional, na resistência a essas medidas mais duras do governo Bolsonaro? Não sinta a obrigação de ser otimista ou de passar uma mensagem bonita, fale como você achar melhor. Bom, João Pedro, essa é uma questão muito complexa e delicada, né? Eu, de fato, acho que a gente está vivendo um momento dramático, né? Eu vivi todo esse período da Constituição de 88, quando a Constituição foi promulgada. Eu estava no começo da faculdade, eu lembro, né? Ali o encantamento, ali o primeiro ano da faculdade, o Ulisses, aquela coisa. Então, eu vi esse período todo e vou dizer para vocês que, com certeza, a gente nunca viveu um momento tão difícil. Eu não vivi a época da ditadura militar, mas desde a época da ditadura militar, o Brasil nunca teve um momento de crise tão grave na sua democracia, nos seus direitos fundamentais. A gente tem um lado que não é crise, que é de problemas crônicos, né? Racismo no Brasil é um problema crônico, homofobia é um problema crônico, pobreza, desigualdade econômica são problemas crônicos, etc, etc. Só que mesmo nesses problemas crônicos, a situação vem se agravando e, assim, o discurso, eu não vejo outra maneira de caracterizar, o discurso autoritário, às vezes fascista, perdeu a vergonha. Nos governos, isso legitima que as pessoas também sigam essa mesma linha. A gente tinha um governador do estado
orientando a polícia para atirar na cabecinha, né? A gente tem, você falou de movimentos sociais, um presidente da República que ontem, né, disse que as ONGs na Amazônia são um câncer e que ele não conseguiu extirpar esse câncer. Isso é ontem, né? Então, acho que a situação é dramática. Acho que até agora o Supremo tem contribuído para manter o resquício de democracia que nos sobra. Né? Acho que, enfim, não acho que a atuação do Supremo tenha sido ideal, mas acho que a gente estaria bem pior do ponto de vista de deterioração da nossa democracia, não fossem algumas decisões importantes do STF colocando limites no governo Bolsonaro na sua agenda anti-direitos. Agora, qual é a perspectiva? Quer dizer, as coisas podem se deteriorar mais, né? O ministro Barroso, né, meu colega de UERJ, meu professor, fala às vezes que está tudo bem porque as instituições estão funcionando. Primeiro, eu acho que muitas não estão funcionando. Se a gente for pensar em instituições como polícia, a polícia está matando muito mais. Instituições ligadas a povos indígenas, ao meio ambiente, pararam de funcionar, né? Combate à corrupção mesmo, né? Não tem diretamente a ver com direitos humanos. O Celso Rocha Barros, um colunista da Folha que eu adoro, escreveu um artigo ontem dizendo: o Bolsonaro desligou a Lava Jato, apertou um botão e desligou, né? Então, assim, não acho que as instituições estejam funcionando, mas mesmo naquilo que ainda estão funcionando, passar do tempo, a tendência é que comecem a funcionar cada vez menos. Né? Quer dizer, o presidente da República vai nomear 2 ministros do Supremo agora. Né? Em breve, o mandato do Celso Mello se aposenta em novembro, e outro ano que vem. Se ele se reelege, bato aqui na madeira, vão ser outros tantos ministros. Então, assim, se a gente olha para outras experiências, vários países, né? Polônia, Hungria, quer dizer, o fato de ter uma corte constitucional, um tribunal constitucional, não quer dizer muita coisa. O que importa é que ele funcione, que tenha gente ali disposta a colocar limites, a exercer o seu papel. Aparelhar esses tribunais é uma maneira de torná-los, enfim, inúteis, né? Então, eu tenho o medo de que isso possa ocorrer. Quando isso não ocorre de todo, a gente vai lutando, né? Eu vou lutando. Agora, eu acho assim que não tem saída sem a política. Quer dizer, isso de jurisdição constitucional, eu faço um pouco porque é o que eu sei fazer. Eu não acho que é isso que vai resolver, não. Acho que o que resolve é, sobretudo, político, uma boa política democrática, e não tem salvação para o nosso país que não passe pelas urnas. E eu, enfim, estou com muito medo, não estou otimista, não. Professor, muito obrigado. Que não falte energia e que venham motivos para nos deixar um pouquinho mais otimistas nos próximos meses. Obrigado, eu que agradeço, Pedro. Prazer Abração. falar com você. Abraço. Até mais.